Bom, salve da igreja. Vocês estão bem? Todo mundo bem, né? Muito bem. Vocês viram a ação aí, que a gente tem agora um departamento novo na igreja, que é o departamento de boas-vindas. Quem tiver disponível para ajudar a André e o Breno nessa, precisamos de mais voluntários, tá bom? E depois a gente explica para você tudo que esse departamento vai fazer. Veja, não confunda com o departamento de recepção. É o departamento de boas-vindas à família do Boa, tá bom? Um pouquinho diferente a atuação deles. Se você estiver disponível, se quiser trabalhar com o crescimento do reino, fala com a Andréia e a gente vai instruir direitinho como é que vai funcionar. Mas muito bem, gente, hoje nós vamos trazer um tema de mordomia cristã. Vocês sabem que na igreja eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar nesse ministério, que é muito importante. O Ministério de Mordomia, ele tem a missão de trazer para nós a consciência de que Deus é o dono de tudo, né? De que Deus é o dono de tudo e que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar. É isso, tá bom? Para vocês entenderem o que é a mordomia cristã. E a mordomia cristã, eu não posso cansar de falar para vocês, a gente resume em 4 pilares, de maneira muito, muito resumida. É muito maior do que isso, gente. Que é o tempo, melhor dizendo, o tempo que a gente dedica a Deus, o templo, que é o nosso corpo, o talento, que é aquilo que a gente faz, e o tesouro, que é o dinheiro. Então, mordomia não é só dinheiro, tá bom? É um só dos 4 pilares. Mas hoje, a última vez no ano que nós vamos falar sobre mordomia cristã, tivemos outras oportunidades. Eu deveria falar uma vez por mês com a igreja, mas nem sempre é possível, tem tanta coisa boa acontecendo na igreja. Mas eu queria que vocês aproveitassem um pouquinho hoje para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre isso. Então nós vamos falar sobre dinheiro hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre ofertas, para a gente entender um pouco mais disso na nossa vida. Eu vou usar aqui a apresentação e eu trouxe uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês são curiosos quanto a isso, né? Estão conseguindo ver aí? E a Arlete está aqui, ela não vai deixar eu trazer informação errada para vocês. Nós vamos falando sobre dinheiro, sobre oferta, certo? Quanto ganha o ancião da igreja, do Boa Vista? Cada igreja deve ser um valor, né? Depende da profissão dele. Muito bem respondido. Mas eu vou revelar para vocês aqui. Aqui a gente não esconde nada. A gente tem 5 aqui, tá bom? Quanto será que o Wezer ganha da igreja? E o Josa? Quanto será que o Josa ganha da igreja? O Robson e o Breno? Né? Não, Caio, estava sabendo disso? Quanto será que o Breno ganha da igreja? Né? Mas eu não vou ficar só nesse povo, não. Quanto será que ganha do Ministério Infantil, que cuida das crianças? E trabalha, viu, gente? Quanto será que é o salário dela? Aqui na igreja. Eu vou revelar tudo hoje, não vai ficar nada escondido, tá bom? Vamos falar isso aqui, quanto é que ganha um ancião da igreja, e vamos falar também quanto que ganha o diretor do Ministério Infantil. Mas tem um povo também que não vai escapar, não. Quanto que ganha o pessoal da multimídia? Que fica para lá e para cá, montando equipamento, desmontando, levando e chegando cedo e tirando foto. Não deixa a gente fazer oração, né? Você está fazendo oração, você abre o olho um pouquinho, tem alguém na sua frente tirando foto, não pode nem chorar mais na igreja. Quanto será que ganha esse pessoal? Dormir é proibido. Agora, dormiu é transmitido ao vivo, gente. Vai dormir para ver. Quanto será que eles ganham, né? Muito bem, vou falar para vocês daqui a pouco, para vocês não irem embora. Vou começar falando isso aqui para vocês. Como é que funciona o sistema de ofertas na igreja adventista? Tá bom? Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Desde a fundação da igreja, né? Essa igreja aqui, a nossa igreja mundial, não só a igreja do Boa Vista, tá bom, gente? Ela aceitou a ordem de Jesus para pregar o evangelho eterno no mundo inteirinho. Essa é a nossa missão. Como é que a gente vai pregar a mensagem para o mundo inteiro? Nós, aqui na nossa região. Os bairros que nos circundam aqui. A nossa missão está aqui, tá bom?
Não precisamos sair daqui para ir para a África, porque a gente já tem muito serviço aqui. Só que alguém tem que ir para lá, né? E, gente, precisa de dinheiro para fazer isso, tá bom? Então, tudo isso envolve o sistema de dízimos e ofertas da igreja, mas hoje a gente vai focar bastante nas ofertas, tá? Outra oportunidade a gente fala do dízimo. Nós temos uma igreja mundial, né? Além dos nossos templos locais, templo local é uma igreja igual essa aqui, né? Só em São José a gente tem 33. E a gente tem as sedes administrativas. Para quem não conhece, a nossa fica ali no Esplanada, na rua Barão do Rio Branco, tá bom? Tem o escritório da igreja lá, com tudo o que a gente precisa para essa igreja funcionar. Que cuida do Vale Paraíba, Serra do Mantiqueira, Litoral Norte, desde Bananal até Guarulhos, né? A igreja tem editoras, tem escolas, tem colégios, tem universidades, tem centro de vida saudável, tem hospitais, tem fábricas de alimentos. E essas instituições existem para contribuir com o desenvolvimento de pessoas e compartilhar com elas a esperança encontrada na Bíblia. É todo um sistema pensado e tem muita coisa que envolve a igreja além desse local onde a gente está reunido aqui. A igreja é muito maior do que isso aqui. É importante que a gente saiba isso, né? Muito resumido, tinha muito mais coisa para eu trazer aqui. Podia trazer quantidade de hospitais, de escolas. Tem quase 10 mil escolas no mundo, gente. É a maior rede de escolas do mundo. A rede adventista. Legal, né? Muito legal. É a nossa missão. Mas a igreja está em 212 países hoje. Somos 22.785.000 membros. Hoje, desde mais cedo até mais tarde, nós estamos em fusos horários diferentes. Essa mensagem está sendo pregada em mais de 535 idiomas e dialetos. Só que a gente está só em 212 países. Está em bastante, quase todos, né? Porque tem países que têm dialetos diferentes, têm línguas diferentes dentro do mesmo país, né? Tem alguém no Brasil que hoje está pregando em Tupi-Guarani. Alguém sabe falar aqui para ajudar lá? Não sabe, né? Alguém tem que saber. Alguém vai ter que saber. Tem muitas línguas e muitos dialetos e precisamos ter gente para fazer isso, né? São as nossas ofertas que mantêm isso, gente. Por isso que eu estou trazendo essas informações. Tem alguém que teve que aprender a falar uma língua indígena para poder pregar para esse povo. Temos igrejas, temos lanchas que circulam os rios, esses rios grandes do Brasil, né? Levando a mensagem, levando médicos, levando enfermeiros, levando remédios. Tem muita coisa acontecendo no momento que a gente está aqui, né? Isso é muito legal da gente saber. Isso é muito legal. Vou falar um pouquinho de ofertas com vocês, antes da gente entrar na mensagem. Vamos imaginar como é que funciona o sistema de oferta, é disso que a gente está falando, né? Vamos imaginar que a sua oferta seja de R$100. Coloquei R$100 para a conta ficar fácil, tá bom? Como é que funciona a distribuição dessa oferta dentro da igreja? Dos R$100 que a gente devolve de oferta, R$60 ou 60%, né, ficam aqui na igreja local. Então, dos R$100 que eu dou de oferta, quanto fica aqui? 60. R$40 vão viajar. Tem o seu destino, tá bom? Para que é usado esse dinheiro? Para as despesas da igreja, água, luz, impostos, internet, manutenção do templo, para todos os projetos dos departamentos que tem aqui na igreja. São 20 ministérios, olha só. Tem que ter um dinheirinho para cada um, tem, Arlete? Cada um precisa ter um dinheirinho para fazer alguma coisa, né? É pouco, mas tudo funciona muito bem, né? Porque Deus abençoa muito esse dinheiro, né? Eu vou dar a ideia para vocês, né? É em torno de R$600 por ano para cada diretor de ministério poder fazer algo, né? Poder fazer os eventos que a gente vai, comprar brindezinhos, presentes, né? Quem sabe um lanchinho, fazer um chá, né? Fazer um evento fora, fazer um evento para crianças, comprar material para as escolinhas, comprar coisas para os jovens, né? Tudo, por exemplo, né? Uma estrutura, a gente vai fazer um programa, cadê o papelzinho que vai usar amanhã? Está aí o papelzinho que vai usar amanhã, está aí. Tem que fazer um site? Tem que fazer um site. Tudo isso vai recurso, né, gente?
E é tudo muito bem usado, graças a Deus, tudo bem controlado, com transparência total. Vocês veem nas comissões e nas votações que é aqui feita com a Assembleia da Igreja, é falar do valor, para onde vai, como que vai gastar. E a gente briga com as pessoas para poder doar e não pegar dinheiro da igreja. É assim. E vai dando tudo certo, gente. Graças a Deus, tudo muito certo. Nossa igreja é muito abençoada. Tá? Então, vocês já entenderam, né? O que fica aqui na igreja. E aí, continuando com os nossos R$100, R$20 ou 20% são destinados para a sede mundial da igreja, tá bom? O que é feito com esse dinheiro lá? É destinado, gente, para a construção de escolas, creches, igrejas e para a pregação do evangelho numa região do mundo que a gente viu falando aqui agora há pouco, né? A janela 1040, né? Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui. Tá aqui, ó. Essa região do mundo, tá? Tem muitos países lá, mais de 50 países, né? Esses países são majoritariamente muçulmanos. Tem países que têm 0,001% de evangélicos. Não estou falando adventistas, de evangélicos. Muito pouquinho. Quer ver um país muito grande, que tem muito pouco evangélico? Né? 0,5% a Índia. Todo mundo conhece a Índia, não conhece? País enorme, muito populoso. Eu nem sei se é o mais populoso do mundo, agora me escapou a informação. Ainda a China, né? A China e depois a Índia. O segundo país mais populoso do mundo. 0,5% são evangélicos. Tá? Só para a gente ter uma ideia. A Índia entra aqui. A Índia já está, né, sendo quase um dos mais populosos do mundo. Gente, são muitos países. E em alguns países desses, a pregação do evangelho, o uso da Bíblia é proibido. Tá? Em alguns ele é pouco tolerado, em outros ele é proibido. Qualquer um que estiver portando esse livro pode ser morto. Tá bom? Então, boa parte dos nossos recursos de ofertas são destinados aqui, nesse país. Tem muita gente ali, tem muita gente, né, que ainda não recebeu a mensagem do Evangelho. Juninho, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, aqui tem muita gente. São países fechados, a internet é controlada, as mídias são controladas, né? É outra abordagem lá o Evangelho, gente. É outra abordagem. 60% da população do mundo. O Jader viu ali uma informação. Tá bom, gente? Então, temos que olhar muito para isso aqui. E não é gostoso você saber que é o seguinte, de um dinheirinho que você coloca aqui, na salva dessa igreja, que acabou de passar aqui, parte desse dinheiro já está indo para lá. E às vezes você nem sabe, né? Precisa saber, tá bom, gente? Precisa saber. Você precisa, sim, você que está semeando, que está colocando a sua ofertinha, você tem todo o direito de saber para onde é que está indo o seu direito, você precisa saber. Né? Está indo para cá, uma parte dele. E ainda sobrou 20, não sobrou? Sobrou R$20. Esses são destinados para a divisão sul-americana, América do Sul, tá bom? O que ela vai fazer com esse dinheiro? Né? Vai estar aqui. Desses R$20 que sobraram, né, o que a divisão sul-americana faz? Ela manda R$14 de volta para cá, para o nosso escritório aqui, Associação Paulista do Vale. Tá bom? R$14 volta para cá. R$3,60 fica na União Central Brasileira, que compreende o estado de São Paulo. E a divisão sul-americana, que é essa aqui, fica com R$2,40. Tá bom? São usados para isso aqui, gente, a expansão da igreja na região da América do Sul toda, ou nas regiões de cada uma desses outros níveis da igreja, né? E parte desse dinheiro ainda volta para as igrejas, para os distritos, para a reforma, construção da igreja e projetos missionários. Está tendo reforma na igreja lá, William? O William trabalha reformando a igreja. Né? Sempre tem. Reforma na igreja. Então, quando nós estamos preparando a nossa construção, não estamos? Com certeza, nós vamos receber recursos, né? Para a gente poder construir a nossa igreja, a gente vai ter uma força da associação.
né, para poder fazer isso. Esse dinheiro é usado para isso, tá bom? Projetos missionários. Sabe os livros que nós distribuímos? Grande Conflito? A gente paga R$1,50 naquele livro. Quanto vocês acham que ele custa? Eu acho que é até mais barato, né? Porque é preço de custo aquilo, né? É até mais barato, gente. Ele não chega a R$5 de custo. Só que a gente só paga R$1,50. Quem que está bancando o resto? Somos nós mesmos, tá bom? Mas através das nossas ofertas, a associação financia o restante do valor daquele livro, tá bom? De maneira que a gente pôde distribuir 200 mil livros só aqui na nossa região da Associação Paulista do Vale, né? Vai dinheiro, gente, para fazer essas coisas? Vai dinheiro para fazer essas coisas, vai bastante dinheiro, né? Veja que esse dinheiro não é o dinheiro de pagamento de pastores, tá bom, gente? É só para isso aqui. Só nisso aí seria... Pois é. Só numa ação de distribuição de livros, né? É isso aí, gente. Deu para entender um pouquinho como é que é a distribuição das ofertas, né? Vamos voltar à pergunta, então. Quanto é que ganha um ancião da Igreja do Boa Vista? Quanto de oferta vai para pagar o ancião da Igreja do Boa Vista? É zero, viu, gente? Todo mundo que trabalha na igreja local, né, é voluntário. Todo o trabalho que é feito é voluntário. Então, não tem salário de ancião, não tem salário para diretor do Ministério Infantil, para as professoras de salinha, tudo trabalho voluntário. Não tem salário para esse pessoal aqui, é tudo voluntário e tem que pôr dinheiro do bolso, viu? Para poder fazer as coisas bem feitas. Tem que bancar. Às vezes o pessoal lá quer coisa, fala, dá um jeito aí, vocês compram. Quebraram o monitor lá, comprou, amanhã tem que ter monitor novo aí, né? Tem que ter coisa nova, tem que funcionar. Então é assim que funciona a igreja, é por isso que dá certo, gente. Os recursos são muito bem utilizados. Juninho, mas ninguém ganha nada. Não, os pastores, eles são assalariados da igreja, tá bom? Os pastores são assalariados da igreja, o pessoal que trabalha no colégio. Tem alguém que trabalha no colégio aqui, que está aqui agora? A Naile. Ganha ou está voluntário lá também, Naile? Ganha pouquinho, mas ganha, né? Ganha um pouquinho, mas ganha. Né? Quase voluntário, né? É quase voluntário. O William trabalha também, a Lucinha. A Lucinha deve ganhar muito bem, viu? Que esse dia, 11 horas da noite, a gente estava lá, ela estava lá também. A Kelly também, numa formatura. Trabalha muito e ganha pouco, viu, gente? Não se iludam. Tem que ter amor mesmo pela missão, né? Mas é justo, a igreja paga um salário justo. O pastor ganha um salário justo? Ganha um salário justo para a função dele. Mas um professor ganha mais que um pastor. Olha só o que eu estou falando para vocês, é a realidade. Se você é um professor e trabalha de manhã e à tarde, provavelmente você tem um salário maior do que o pastor. Talvez não tenha os benefícios, o pastor tem alguns benefícios. Mas é um salário justo? É um salário justo, ele consegue cuidar da família dele, tá bom? Com dignidade total. E é bom a gente saber isso também. Imagina se a gente tivesse um pastor e ele ficasse devendo conta de água, conta de luz e tendo que ficar emprestando dinheiro dos irmãos para pagar essas coisas. Ia ser uma desonra para a igreja, não ia? Ser uma desonra para a igreja, né? Então ele ganha um salário justo, graças a Deus, é possível isso. Pode dizer, Eza. Ah, sim, muito bem lembrado. O pastor ele tem dedicação exclusiva com a igreja. Então, ele não tem nenhum comércio, nenhum dos nossos pastores, tá bom? Não trabalha em outro emprego, ele se dedica integralmente para o trabalho da igreja. O pastor tem folga? Tem folga sim, segunda-feira, tá bom? É a folga do pastor até para a gente saber. Então, segunda-feira, poupem ele. Poupem ele de qualquer coisa, né? Que é o dia que ele passa com a família dele, organizando as coisas dele, porque sábado e domingo ele também está dedicado ao serviço da igreja. Tá aí. Tá aí o recado. Que casal brigou, aciona o pastor. Então evitem brigar na segunda-feira, né? Deixem para terça. Deixem para terça. É isso, gente. Vamos para a Bíblia? Abra aí suas Bíblias comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Além disso,
Além disso, hoje nós não estamos falando de dízimo, nós vamos falar só sobre ofertas. Se você pegar aqui o seu envelope, enquanto você está achando aí na sua Bíblia, sabe essa divisão que eu mostrei de ofertas aqui para você? Você vai encontrar aqui como é que o dízimo é utilizado. Importante você saber que é o seguinte, o dízimo, quanto fica para a igreja? 0, tá bom? Dízimo não é utilizado na igreja local. O dízimo é todo utilizado para a pregação do evangelho e o sustento daqueles que pregam o evangelho, tá bom? Mas tem aqui como é que ele é distribuído também, dentro da organização da igreja, tá bom? Tem, além de tudo, tem o aplicativo 7Me, Bruno, né, que você pode ter todas as informações lá. Inclusive, no aplicativo 7Me, você vê como é que essa igreja aqui está usando as nossas ofertas. Tem uma divisão lá que você consegue ver quanto está sendo usado em cada coisa, tá bom? Só que lá não dá para você saber detalhadamente, mas você tem todo o direito de saber detalhadamente como que é utilizado o dinheiro na igreja, e sempre que você quiser, né, a gente vai estar pronto para explicar para você como é que está sendo utilizado esse recurso. Amém? Estamos aí? 2 Coríntios 9, capítulo 6, no verso 8. Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador. A sua palavra está aberta, Pai. Nós vamos caminhar sobre essa mensagem agora. Nós queremos te pedir em entendimento, que o Senhor prepare a nossa vida para entendermos a sua vontade para nós e que possamos te servir, Pai. Fazer a tua vontade é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. 2 Coríntios capítulo 9, no verso 8. Começa dizendo assim, nós vamos avançando aqui. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Muito bem. A vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Um canal de bênção, que sejamos prósperos para fazer o quê? Abençoar os outros. Essa é a vontade de nós, né? Deus pode nos tornar abundantes de todas as maneiras. Deus quer que nós sejamos suficientes. Aqui, nesse contexto, é que tenhamos suficiência, que cada um consiga se cuidar bem da sua família e que ainda tenha condições de fazer o quê? De ajudar quem necessita. É isso que Deus tem preparado para nós, tá bom? A Cleide falou muito bem aqui na historinha das crianças. O povo de Deus traz ofertas para a igreja por causa do amor de Deus, né, que foi manifestado para nós. O dízimo e as ofertas são trazidos para a igreja como um sinal de respeito e um sinal de obediência, né? Embora, meus irmãos, o dízimo seja um dever moral, como a Cleide falou, o dízimo não nos pertence, ele é de Deus. É a parte que ele falou, isso você traz para cá, para que haja mantimento na minha casa. O que Deus quis dizer com isso? Que exista mantimentos na minha casa. Gente, quando entrar alguém ali naquela porta e precisar de alimento, tem que ter alimento. Ou tem que ter dinheiro para comprar alimento. Quando entrar alguém lá e falar que precisa de um remédio, tem que ter remédio. É isso. As coisas na igreja têm que funcionar? Tem que funcionar. Tem que ser um templo que funcione. Que tenha aqui condições suficientes para a gente prestar um culto a Deus. Isso é ter mantimento na casa de Deus. Um lugar onde não falta aquilo que é necessário. É isso, gente. E eu quero apresentar para vocês agora princípios bíblicos sobre ofertas, tá bom? E como que Deus usa as ofertas para transformar o nosso caráter. Talvez isso seja a mensagem mais importante, né? E como que isso também nos leva a ter um maior conhecimento de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Sabe, meus irmãos,
A prática de... Está aqui, muito melhor. De trazer ofertas para o Senhor expressa aspectos do caráter de Deus na maneira como ele se relaciona com os seres humanos, né? Por quê? Eu pontuei alguns princípios aqui para nós, né? Quais são esses princípios? O primeiro, Deus como nosso Salvador. A oferta, meus irmãos, expressa a disposição constante e amorosa de Deus para salvar os seres humanos do poder do pecado. Ele é o Salvador. Segundo ponto, Deus cumpre as suas promessas. Esse é o segundo elemento, né? No fundamento para as verdadeiras ofertas. É a fidelidade de Deus com as suas promessas e a confiança que nós podemos ter na sua palavra. O caráter de Deus é tal que o que ele diz é o que ele faz. Está lá em Tito, capítulo 1, verso 2. Ele prometeu abençoar seu povo e ele abençoa. Ele é assim. Terceiro aspecto. Deus é o Senhor. Esse terceiro elemento no fundamento das ofertas é o senhorio de Deus. Ele é dono de tudo. A prata e o ouro são deles. Todo o dinheiro é dele. Tudo é dele. E tudo é para ele. Tudo é por ele. Igual diz aquela música que a gente canta aqui dos jovens. É tudo por ele. Tá? O Deus que nos salvou gratuitamente e que é fiel às suas promessas, também é o nosso Senhor e ele merece homenagem. Deuteronômio 16, 16. Ele é o nosso rei e não podemos vir diante dele de mãos vazias. É assim que funciona para nós honrarmos o nosso rei. Tá bom? Motivação, então, para a gente dar as ofertas. Os três princípios apresentados fornecem também motivação mais importante para a doação humana. Nós vamos ver agora as três motivações pelas quais nós devemos dar ofertas. O primeiro está aqui, desde a historinha das crianças. O que é, gente? Gratidão. Gratidão por causa da graça de Deus e do governo amoroso sobre nós. Eu estou falando que é gratidão pelo que Ele me deu, pelo dinheiro que Ele me deu. Também, tá certo. Gratidão por tudo, principalmente pelo que Ele é. Segunda motivação, reconhecimento, está vendo que está ligado com aqueles princípios bíblicos, né? Reconhecimento que Ele é o nosso Senhor. E o fato de haver um Senhor que governa o universo e possui tudo está na raiz da benevolência. E está aí os versos para a gente ainda basear isso. Não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. Terceira motivação, meus irmãos. O reconhecimento que Deus está trabalhando através da sua igreja para a salvação da humanidade. Você precisa entender isso, você precisa ver isso, você precisa pesquisar. Entender onde que a igreja está, o que ela está fazendo, o que a igreja está trabalhando, quantas pessoas tem, quantos pastores tem, quantos missionários tem. E aí você doa com alegria, que você sabe que esse dinheiro é necessário. Né? Ele nos deu a missão e também nos deu os meios para realizar essa missão. Onde é que está esse meio? Está dentro do nosso bolso. Vocês entendem? Ele deu a missão e também deu o meio, deu o dinheiro, deu as condições. Está aí, na carteira de cada um. Tá bom? Esses são os meios. E nós somos responsáveis por manter essa igreja funcionando, né? A dar os meios para que tudo funcione, gente. É isso. Mas, quando a gente fala disso, a gente tem que entender, será que toda oferta é aceitável a Deus? Será que você trouxe dinheiro? Não interessa que dinheiro é esse, ele é bem recebido por Deus? Será que é assim que funciona? Não é assim que funciona. O que é uma oferta aceitável a Deus, então, gente? Vamos ver um pouquinho? Uma oferta aceitável deve ser uma oferta do eu, do seu coração.
A oferta deve ser uma expressão da nossa disposição de nos entregar a Deus. Esse é o primeiro critério para que a sua oferta seja uma oferta aceitável. Você tem que aceitável é uma expressão de fé no cuidado providencial de Deus por nós. Isso também é ilustrado pela história da viúva pobre. Vocês lembram quando Jesus estava vendo as pessoas colocando dinheirinho lá no... Dinheirinho. Tinha uns que colocavam dinheirão lá no gasofilácio, no templo, e Jesus vendo, os fariseus iam e davam ofertas enormes. Né? E ele observou uma viúva que deu um pouquinho. E ele falou que aquela era a melhor e a maior oferta. Então é quantidade, gente? É a quantidade de notas que eu dou? Não. É se ela é sincera. Aquela mulher talvez deu tudo que ela tinha. Era aquele pouquinho. E a oferta dela foi a melhor oferta. Isso é uma oferta aceitável para Deus. É assim que funciona, gente. Passa um aí para mim, deixa eu ver. Travou aqui para mim, gente, passa aí. Uma oferta aceitável é a expressão de um coração agradecido. Gente, tem maneiras de agradecer sem ser com dinheiro? Tem. Lógico que tem. Você pode falar, você pode mandar um presente, você pode mandar uma mensagem, você pode cantar uma música. Tem várias maneiras, né, da gente agradecer, né, expressar gratidão e amor. E na maioria das vezes a gente usa palavras. Está escrito aqui para nós. Mas elas nem sempre são suficientes, né? Por isso que é interessante você preparar. Quando que eu preparo ofertas? Momentos especiais, né? É lógico, tem a sua oferta sistemática, aquela oferta que você vai preparar de acordo com os seus rendimentos, mas momentos especiais para você trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. O seu aniversário, né? A gente chama de oferta natalícia, não é isso, Arlete? Natalícia, na data do seu aniversário, prepare uma oferta especial como gratidão a Deus, né? Quando você recebe uma bênção especial, né, diferente, que bênção especial poderia ser esse? Ah, você recebeu um aumento no seu trabalho, né? Você fez um bom negócio, né, e aquilo te gerou algo. Prepare uma oferta especial de gratidão a Deus. Você vai apresentar a sua criança na igreja, né? Prepare uma oferta especial de gratidão, a primeira oferta daquela criança. Finais de ano, agora, são épocas especiais também para prepararmos ofertas especiais também. Alguém mais falou alguma coisa que eu estou esquecendo? Uma cura, né? Uma bênção que aconteceu assim, por que não preparar uma oferta especial de gratidão a Deus? Estão entendendo? Nós temos momentos no ano que a gente consegue fazer isso de maneira diferenciada, né? Eu estou dando aqui exemplos, podem ter mais, tá bom? Podem ter mais exemplos para a gente preparar ofertas especiais, né? Uma oferta aceitável, meus irmãos, é uma oferta espontânea e não uma oferta por compulsão ou relutância, né? Não adianta a gente fazer uma campanha aqui, ó, vamos fazer tal coisa, né? Quem tem R$ 1.000 para mim, para a gente, não sei o quê, né? Que Deus vai multiplicar 100 vezes mais. Eu não sei nem na onde o pessoal tira isso, gente. Na Bíblia não foi. É o livro de Heresias, capítulo 1, verso 1. Né? Não tem isso, gente, não tem isso. Em Malaquias está falando, fazei prova de mim, se eu não vou abrir os celeiros e não vou te abençoar. Está falando nada de vou multiplicar por 100, nem Bitcoin, gente. Não vai dar certo, tá bom? Sabe, a gente fazer as pessoas doarem por compulsão, por acharem que aquela oferta, participar daquela campanha de doação de recursos, vai fazer ela se tornar rica. Isso é o evangelho da prosperidade, isso é mentira, gente. O pastor está pregando sobre mentiras aqui, né? Eu não sei se ele vai falar sobre essa, né? Mas isso não é uma realidade bíblica. Né?
ou relutância. A pessoa não quer doar e você fica envergonhando a pessoa até a pessoa doar. Não é legal, gente. Não é uma oferta bacana. A oferta tem que ser do coração. A pessoa não está querendo doar. Claro que pode. É isso aí. Está aí o princípio, gente. Está aí o princípio bíblico. Entendeu? E aquela oferta que é dada com alegria é muito abençoada. É muito abençoada. Não precisamos fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Não precisamos fazer esse tipo de coisa. O Senhor não nos força a lhe oferecer ofertas, mas Ele espera, como sinal de gratidão, o nosso coração agradecido às nossas ofertas. Quinto ponto aqui, quinta motivação. Uma oferta aceitável, embora espontânea, é ao mesmo tempo sistemática. Espera-se que planejemos a nossa doação baseado nas nossas rendas. Mas por que, Juninho? Né? Por que não pode ser só no meu aniversário, na apresentação da minha criança, ou quando acontecer? Nós somos responsáveis pela manutenção do Ministério Mundial de Pregação do Evangelho. Né? As coisas acontecem todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Essas coisas acontecem. Né? Nós temos um ministério para manter, mundial. Né? E quando tem uma previsão disso, é muito melhor para fazer o planejamento da igreja. Né? Tem uma média de quanto vai ter de ofertas. Né? Isso é muito bom para que a igreja possa planejar as ações. Imagina se chegar em certa época do ano, falar, acabou o dinheiro. Né? E agora precisamos de tanto aqui para pagar aluguéis, para fazer tal coisa. Isso é falta de planejamento, isso é errado. Né? Deus não trabalha dessa maneira e a igreja não pode trabalhar dessa maneira. Tem que ser tudo planejadinho, tudo certinho. Então, quando eu tenho a minha oferta sistemática, independente do valor, né, junta o meu R$10 com R$10 aqui, com os R$10 ali do Ézer, com os R$10 da Marcilane, e tem uma previsibilidade do que vai acontecer, e a igreja pode planejar as suas ações. É assim que funciona, tá bom? Trazer as ofertas a Ele, a Deus. Isso aqui está falando do povo antigo, tá bom? O povo de Israel. Lembrava que o Jeová era o verdadeiro dono de tudo e que Ele é quem os abençoava. Não era Baal, a terra não era de Baal, não era Baal que tornava a terra frutífera, era o Senhor Jeová. Muito bem, gente. E além de tudo, eu acredito que essas mensagens nos fazem crescer muito, quando a gente entende como essas coisas são. São assuntos, gente, que não tem concordância dentro do mundo evangélico. Né? Aqui é importante que exista concordância, que você saiba muito bem como as coisas são, para que você acredite. A gente só coloca dinheiro, a gente só contribui com aquilo que a gente acredita, que a gente sabe que é sério. Eu acredito muito, eu sei que é sério. Eu quero que todo mundo tenha essa noção também, para que você possa doar, né, sem preocupação. Imagina, quando você coloca dinheiro numa coisa, você fica preocupado se alguém não vai roubar esse dinheiro, se não vai ser desviado, se não vai ser usado com coisa que não precisa usar. Isso é muito triste, você não doa mais com alegria. E como é que era o verso ali, Ézer? Ao que dá com alegria. Né? Você precisa estar seguro como é que seus recursos são usados. Ou é fácil para você ganhar o seu dinheiro? Para mim é muito duro, muito suado, pesado. Né? Deus aprecia. E eu quero ter a certeza e a segurança que o meu dinheiro, que eu ganho suado, que eu trabalho, de manhã até a noite, eu quero ter certeza que ele vai ser bem usado. E eu consigo ter essa certeza. Isso é muito bom para mim. E aí as ofertas se tornam uma bênção na minha vida. E além de tudo, nós vamos crescendo em conhecimento, meus irmãos. Isso tudo que eu estou falando não é nada mais e nada menos do que adoração.
E a gente precisa aprender ainda muito sobre adoração. Está na hora da gente começar a deixar princípios básicos que são mais fáceis de entender e mais fáceis de aprender e nos aprofundarmos nesses assuntos. Eu trazer minha ofertinha aqui e colocar na cestinha, quando o diácono passa, é um ato de adoração muito bonito. Talvez um dos mais bonitos que existam, né? Só que ela vai muito além disso. Então a gente tem que deixar conceitos errados, tem que deixar de engatinhar em conhecimento. Por que eu preciso aprender sobre isso, gente? Por que a gente não podia estar falando de outro assunto aqui? Estamos falando desse assunto de ofertas, de dinheiro, né? Quando eu aprendo, meus irmãos, e entendo os princípios bíblicos sobre mordomia cristã, eu cresço em fé, eu cresço em conhecimento, me torno um cristão maduro e adoro a Deus como Ele deseja ser adorado. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer formato, não é com uma oferta não aceitável. Tá bom, gente? Tem um jeito certo. E é preciso a gente começar a entender isso. Adorar a Deus da maneira como Ele deseja ser adorado. E mesmo a gente fazendo isso, nós somos tão pequenos, tão pecadores, gente, que se não fosse a misericórdia de Deus, não ia servir de nada a nossa adoração. Se não fosse Jesus, né, derramar seu sangue sobre cada uma das nossas ações, a nossa oração, os nossos louvores, as nossas ofertas, jamais chegariam no trono de Deus. Jamais. Nós quebramos essa linha. É só Jesus, o sacrifício de Jesus, que faz com que Ele aceite. Essa reunião que a gente faz aqui todo sábado, domingo, quarta-feira online, é o sangue de Jesus. Vamos crescer junto então, gente? Tem bastante coisa para a gente crescer ainda. E o que eu estou entendendo errado sobre adoração? Muita coisa nós estamos entendendo errado sobre adoração. Vou falar uma delas, por conta do nosso tempo, né, que a gente está entendendo errado. Sabe o que foi, meus irmãos? Muitas vezes a igreja foi chamada de clínica da alma. A igreja foi chamada de hospital. Fala um negócio para mim. Onde é que está escrito na Bíblia que a igreja é isso? Que a igreja é um hospital. Aonde é que está escrito na Bíblia que aqui é uma clínica para curar doentes da alma? Não estou falando que a igreja não serve para isso, não. Serve para isso. Mas a igreja não é isso. Sabe por quê? Se eu fizer a igreja... A gente ouviu isso tantas vezes, né? Quantas vezes eu não falei isso também? Porque é mais fácil de eu falar isso para as pessoas entenderem. Mas está na hora da gente falar as coisas certas. Para que a pessoa não venha aqui e adore a Deus de maneira errada. Ou venha aqui com propósitos errados. Tá bom, gente? A gente ouviu tanto isso que a gente vem para a igreja quando a gente está capenga. E a gente vem para a igreja capenga, né, para receber. Eu quero receber, né, uma benção. Quero receber cura. Eu vim aqui só para Deus me abençoar. Vocês estão entendendo o que a gente aprendeu errado? Não é isso, gente. Não é isso. Isso Deus faz o tempo todo na nossa vida, né? Quando eu tenho esse pensamento de vir para a igreja capenga para receber, para ganhar algo de Deus, ou da igreja, dos irmãos da igreja, quem está sendo alvo do meu propósito de vir aqui? Quem? Eu. O alvo sou eu, e não ele. Vocês estão entendendo o que está errado na nossa adoração? O alvo da oferta é ele, gratidão a ele. É por isso que eu trago. Quando eu venho para a igreja, então, gente, eu não preciso, eu não tenho que vir aqui só para receber. Ou quando eu estou mal, que eu quero uma cura, que eu quero uma libertação, que eu quero uma bênção. Para ninguém falar que eu estou falando bobagem aqui. Você vai receber isso na igreja? Vai receber isso das mãos de Deus. Mas entenda o propósito correto da adoração.
Estou falando que tudo é adoração. E a gente tem que adorar da maneira correta. Eu venho para tratar as minhas necessidades, eu venho para me sentir bem, eu venho para receber uma oração forte, eu venho para sair daqui com um pouco de paz da igreja, né? Porque a minha vida está um caos. Então o alvo passa a ser o quê? A minha necessidade. Está errado, meus irmãos. Está errado. É para isso que a gente vê a igreja? Sim ou não? Não pode ser. Talvez esteja sendo. Vocês estão entendendo? Né? Então, meu anseio de vir aqui para a igreja, para ouvir uma música bonita, né? Para eu receber o conforto de algum irmão, né? Talvez seja para paquerar uma moça bonita, ou para a moça querer paquerar um rapaz. A igreja é um bom lugar para você arrumar casamento. Mas não deve ser o seu propósito de vir para a igreja. Arrumar um casamento, arrumar um namorado, tá bom? Talvez a minha motivação seja a parte social da igreja, porque eu gosto das pessoas, eu gosto dos eventos que a igreja faz, é tão legal, é tão bacana, né? A parte social da igreja, tudo é gostoso na igreja, muito bom. Você está com pessoas que você gosta, um programa do estilo que você gosta, é tudo muito bom a parte social da igreja, né? Mas não deve ser a nossa motivação principal. E aí, a gente foi perdendo o propósito. Porque a gente estava errando o alvo. A gente estava errando o alvo. Sabe quem que ensinou isso para nós, meus irmãos? Foram os mercenários da fé. Né? Os pastores da prosperidade. As igrejas triunfalistas. Você tem que vir aqui para receber a vitória. Né? Deus vai te abençoar, você vai prosperar, você vai conseguir tudo que você quer, mentaliza, dá uma ofertinha aqui que você vai receber tudo que você quer. Vocês estão entendendo? E a gente vai ouvindo esse tipo de coisa e você acha que é assim que funciona. Não é. Né? A gente errou o alvo. Nosso grande anseio de vir para a igreja, de vir para o culto, a nossa grande expectativa tem que estar centrada numa única pessoa. Não em coisas, não em objetos, não em bênçãos, mas numa pessoa. E essa pessoa é o Senhor, é Deus. E amém por isso, né? Talvez tenha que mudar alguma coisa na nossa mente, para a gente realmente vir com esse propósito. E você vai receber todo o resto? Se for da vontade de Deus, sim. Estamos entendendo? É isso, gente, é isso. Não vamos mais errar o alvo. Eu não vim pelo que Ele pode fazer por mim. Eu venho aqui pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Ele é Deus. Ele é o Criador. É o meu Pai. O meu Senhor. Eu tenho que vir aqui, então, Bruno, porque eu reconheço a grandeza de Deus. Eu sei que Ele é grande e que eu não sou nada. É por isso que eu tenho que vir aqui. Eu devo isso a Ele. Eu tenho que vir aqui porque é o meu dever. Dá para entender? É o meu dever. Eu reconheço a majestade de Deus. Reconheço a glória de Deus. E aí, gente, se você entende quem é Deus, não tem como você não se dobrar diante da majestade e da glória de Deus. Tem jeito, irmão Antônio? Quando eu olho para Ele, eu, me curvo na hora. Para terminar, diante da grandeza, da glória e da majestade de Deus, eu obedeço. Eu obedeço. Tem muita coisa que é obediência. Também é adoração. Porque você está reconhecendo quem é Deus. Que Ele é o Senhor de tudo, é meu Rei. É o meu Senhor. Me criou e me comprou depois. Eu sou dele. E eu devo muita coisa. Uma dívida impagável. Uma dívida impagável. O mínimo que eu posso fazer é reconhecer e obedecer. Esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser o nosso alvo. E a gente não pode esquecer, é tudo sobre adoração.
Que Deus os abençoe, que a nossa mente comece a se expandir, se abrir, e para a gente entender o real propósito daquilo que a gente faz. Não vamos fazer as coisas por fazer, não vamos fazer as coisas mais sem entender. Entenda o que você está fazendo, entenda o propósito da igreja, o propósito de você estar aqui, o que você está fazendo aqui hoje, por que você veio, por que você está aqui, qual que tem que ser o real motivo. Não vamos mais fazer as coisas sem saber, gente, sem entender. Vamos procurar entender. Isso vai ser bênção para a nossa vida, a gente vai crescer demais, como filhos de Deus e como igreja. Que Deus os abençoe e que Ele nos use todos os dias. Amém? Amém.